Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Teologia D. Me chamo Diego, sou bibliófilo, amante da teologia e amo estudar tudo sobre religião. E hoje vamos falar sobre o que é religião, né? E para entendermos do conceito prático de religião, podemos definir religião da seguinte maneira: como uma fé étnica com culto à divindade. Como assim? Né? Étnico, né? De etnia, né? Que vem do grego ethos, né? Que significa uma cultura, um comportamento, né? De um determinado povo, ou seja, um povo, né, um determinado povo, né, que adora, que tem os seus cultos, né, os seus ritos, os seus dogmas, né, que cultua uma determinada divindade, como no caso do cristianismo, né, cultua o Deus cristão Jeová. Mas para a gente entender melhor, vamos ver o que a Escritura Sagrada diz. Então, a palavra religião, né, nas Escrituras, ela tem duas palavras derivadas do grego, que é tereskeia e eusebeia, né? Ela aparece aqui, por exemplo, aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Só que essa palavra que foi traduzida aqui no português como religião, né, no grego é tereskeia. Tereskeia, né, o significado, vou colocar aqui para vocês, tem mais o sentido de adoração, né? Agora, para a gente entender a raiz etimológica, né, como nos vídeos anteriores sempre digo, a raiz etimológica é a origem da palavra. Para entendermos o significado original da palavra religião, temos que ir nos primeiros autores que falaram sobre o significado, né? E um dos primeiros autores é um escritor, filósofo romano do terceiro século a.C., chamado Marco Túlio Cícero, que ele escreveu, né? E que ele foi um importante filósofo, escritor, advogado, político, como vem dizendo aqui, vocês podem estar lendo. Ele escreveu um livro chamado Da Natureza dos Deuses, aqui, esse livro aqui, Da Natureza dos Deuses, De Natura Deorum, né? Esse aqui é o livro 2. E esse livro ele dá a primeira definição do significado de religião, da palavra religião. Aqui na página 89 do livro 2, olha o que ele vem dizendo sobre a religião. Vem dizer aqui, porém, aqueles que diligentemente retratavam e, por assim dizer, reliam todas as coisas que se referiam ao culto dos deuses, eles foram chamados de religiosos a partir de relé. Ou seja, então a primeira definição da palavra religião no latim, ela tem um significado de relé, né? Talvez você já tenha ouvido, mas a palavra, eu já ouvi falar que religião vem de religare. Então, esse autor aqui, né, ele não é um autor cristão, ele é um autor romano. Ele dá a primeira definição de religião como relé. Aí sim, um autor cristão chamado Lactâncio, que ele é do 4º século depois de Cristo, né? Ele foi um conselheiro de Constantino. Constantino, quando a gente estudar sobre a história da igreja, né, a gente vai entender quem é o imperador Constantino, lá do 4º século. Aqui está o nome dele todo, né? Esse escritor, ele escreveu um livro chamado Instituições Divinas.
Ó, lactância, instituições divinas. E nesse livro ele dá a definição como a gente conhece, né, de religião, que né, mas entendendo que ele leu o Cícero, que a gente acabou de ler, e ele rebate, ele diz que não, ó, aqui, ó, como ele diz aqui, ó, que devemos conhecê-lo e segui-lo somente. Estamos ligados, amarrados a Deus, né? A corrente de piedade, aqui ele fala religare. Com a própria religião recebeu o seu nome, não como Cícero explicou, né? Estou dizendo que Cícero deu a definição errada de relé, que religião não vem de relé, mas vem de religare, né? Então ele aqui, ó, dá a definição de que religião ela não vem de relé, como Cícero tinha falado, mas sim de religare. Ó, aqui, olha, aqui, ó. Dissemos que o nome religião deriva do vínculo da piedade, né? Piedade que é religare, porque Deus amou o homem em si mesmo e prendeu pela piedade. Aí depois dele, né, já vem um outro autor cristão chamado Santo Agostinho, né? Ele é do 5º século. Ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus. Esse aqui, ó, Cidade de Deus. No volume 2 desse livro do Santo Agostinho, ele vai dar a mesma definição que Lactâncio, né? Ele vai dizer que, né, religião vem de religare, ó, como ele aqui, ó. A palavra religião pode parecer expressar mais definitivamente adoração, né? Ele está lendo aqui a palavra, ó, que a gente leu no começo, ó, tereskeia, né? Mas aí ele vai dizer, ó, e a mesma eusebeia, piedade, ó, piedade. Ah lá, mas ele vem botando a definição aqui, ó, de que nada mais é do que o culto a Deus. Ó, mas ele dá a definição dizendo que religião, ó, em grego é chamado de tereskeia, em latim religio, mas a religião pelo qual estamos ligados somente a Deus, essa adoração que eles chamam de eusebeia. Ou seja, então aqui ele dá a definição de religare, né? A mesma que a lactância. E no livro dele também, chamado Retratações, aqui, ó, Santo Agostinho, Retratações, ele vai, né, ele vai confirmar a definição que ele deu de religião no Cidade de Deus, né, acompanhando a mesma visão do Lactância, ó, como ele diz aqui, ó. Nessas minhas palavras, a razão que aleguei para se dizer religião agradou-me mais, pois estou ciente de que autores latinos deram outra interpretação à origem desse nome, né? Ou seja, do Cícero. Ou seja, denominou-se religião porque religa, termo que é derivado de ligando, legendo, ou seja, elegendo, né? De modo que em latim aparece religo, assim como elego, escolho. Então você vê aqui, ele dá a definição de religar, né? Como a gente de estar ligando algo novamente, né? Essa visão religiosa. Cícero dá a definição de relé, religião vem de relé, e tanto Lactância como Santo Agostinho vai dar essa definição de religare. E a religião, ela vai se tornar algo científico, né? Com um estudioso chamado Max Miller, né? Ele escreveu um livro chamado esse aqui, ó, eu não sei falar muito inglês, Ships from a German Workshop, que lá ele, né, vai começar o estudo da religião como algo mais científico, né? Que ele vai definir como a religião Wissenschaft, né? Nesse livro, religião Wissenschaft, né? Que não tem uma tradução certa, mas seria esse estudo metodológico, né, da religião, né? Religião
né, que eles chamam também religião Geschichte, né, que é a história da religião. Ou seja, então a religião vai passar a ser algo, né, vai ser dado mais no século XX, né, esse Maximilian é do século XX. Ele vai começar a estudar mais a fundo a religião, né, vai botar ela não mais como uma coisa à parte das religiões, mas sim, né, vai ser introduzido, né, dentro do método científico, né, como eu já tínhamos estudado sobre fé e ciência, então vai entrar nesse método científico. Então, né, então assim, basicamente esse é o resumo para vocês entenderem, né, de onde deriva essa palavra religião, a sua raiz etimológica, né, e como ela se tornou algo científico. Então, é isso. Então, basicamente, né, esse é o conceito de religião. Né? Começa lá com Cícero, depois vai para Lactâncio, Santo Agostinho, né? E já no século XXI, o estudioso Maximilian, né? Que é alemão, né? Ele cria aquele termo que eu acabei de falar, né? Que é a religião Wissenschaft, religião Geschichte, né? Que coloca a religião como, né? Como um estudo metodológico científico. Então, né? Esse é o resumo para vocês entenderem o que é religião. E agora fica mais uma reflexão. Se eu me vejo, eu não me enxergo. Se eu não me enxergo, eu vejo. Fiquem com Deus e até a próxima.